Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa. Anos formando sacerdotes. O Seminário de São Pedro é considerado o coração da diocese. É lá em que os futuros padres ingressam para iniciar a formação na multiplicação do bem e da doutrina cristã. O seminário para uma diocese é uma instituição muito importante. Ela é a principal paróquia da diocese e para a igreja é tida como o coração da diocese. A instituição é o coração da diocese. Nesse sentido, as pessoas veem aqui o futuro da igreja, porque aqui se formam aqueles sacerdotes que darão continuidade ao ministério sacerdotal de Jesus Cristo. Cada um será sacerdote junto do povo de Deus, exercendo aquilo que Jesus quer, o serviço e a missão. Criado oficialmente em 15 de fevereiro de 1919 pelo segundo bispo de Natal, Dom Antônio dos Santos Cabral, o Seminário de São Pedro abriu as portas para abrigar 12 seminaristas. A formação inicial do curso já incluía estudos filosóficos teológicos. Para um seminarista ingressar no seminário, ele, antes de tudo, precisa participar dos encontros vocacionais, né? Que em média dura 2 anos. Quem é este jovem que participa dos encontros? É aquele jovem que na paróquia é engajado, tem uma boa relação com a comunidade e, a partir daí, conversando com o padre, se interessa por ingressar nos encontros vocacionais. Então, esse jovem é trabalhado durante 2 anos, pelo menos, em encontros mensais, para se selecionar e então ingressar no seminário. A partir daí começa a etapa formativa. 2 anos de curso propedêutico, que é um curso que vai introduzir na vida comunitária, na vida espiritual, na doutrina da igreja, em todos os sentidos. Depois ele faz 3 anos de filosofia, 4 anos de teologia. Saindo do seminário terá 1 ano pastoral numa paróquia determinada pelo bispo. Em seguida será ordenado diácono, que nesse tempo passará pelo menos 6 meses de estágio pastoral, para então ser ordenado sacerdote. Em síntese, é um período de 10 anos de formação, porque a responsabilidade é grande e nós temos de formar bons e qualificados sacerdotes. Por isso, esse tempo todo a igreja propõe. O itinerário de formação começa com os encontros vocacionais, que dura 2 anos. Uma espécie de processo de discernimento para que os jovens possam ter certeza da escolha. Além da vocação, logicamente que é imprescindível, eles precisam ser acompanhados. Então, todos os meses nós temos encontros vocacionais, onde esses jovens vêm para receber formação e informação sobre a vida no seminário e eles são avaliados, além dos sinais de vocação, por aquilo que as comunidades de origem deles relatam sobre eles. Então, o padre da paróquia apresenta o jovem, o candidato, através de uma carta, e eles são acompanhados nesse processo de seleção. A preparação dos alunos acontece em 4 dimensões: humana, afetiva, intelectual e espiritual. Padre Edinaldo Virgílio é o atual diretor espiritual do seminário. O que significa? Fazer um processo de acompanhamento com cada formando, no que diz respeito, levá-lo a fazer a experiência com Deus. Dentro dessa experiência com Deus, logicamente que emana outras temáticas, como, por exemplo, refletir sobre a dimensão humana, a questão afetiva, observar a dimensão intelectual e também pastoral e fazer esse momento de partilha, tendo em vista a pessoa se autoavaliar e em seguida crescer como pessoa, como formando, tendo em vista chegar à consagração. Hoje o Seminário de São Pedro conta com 52 estudantes, que têm entre 18 e 35 anos. Dia 19 de dezembro, 2 diáconos serão ordenados e o resto da turma segue na preparação pastoral e sacerdotal. Nas paróquias, nós temos os diversos grupos de jovens. E nesses grupos de jovens, muitos jovens se sentem chamados para a vida sacerdotal. E aí procura o Seminário de São Pedro, para poder conhecer, e a gente acolhe esses jovens e vai apresentar a dinâmica do Seminário de São Pedro, o objetivo do Seminário de São Pedro e, sobretudo, a vocação sacerdotal.
E a esses jovens a gente passa essa orientação, né, para que eles possam discernir se de fato é esse caminho que eles querem percorrer ou seguir um outro caminho. A ideia, na verdade, é que todos se tornem bons cristãos e, sendo bons cristãos, possam ou serem bons padres ou serem bons cidadãos aí na sociedade, né? É do encantamento pela vida religiosa que vem o desejo de ser padre, uma escolha que exige renúncia, obediência e disciplina. Entrar no seminário de São Pedro significa assumir uma responsabilidade. Afinal, esses 100 anos são reflexo de uma história de compromisso com a fé e de amor ao sacerdócio. Como diz o ditado, uns plantam e outros colhem. E nesses 100 anos nós queremos, né, reconhecer o trabalho de todos aqueles que plantaram, deram a sua contribuição, reconhecemos e agradecemos a Deus por isso. E como a história ela é dinâmica, hoje nós também estamos aqui para lançar novas sementes para aqueles que virão. E a gente então pede a Deus que possa nos iluminar e nos abençoar nesta missão de contribuir também com o Seminário de São Pedro. Eu desejo a todos que desejam ingressar na nossa casa, os jovens vocacionados, que sejam perseverantes. A vocação é um desafio, a vocação é romper barreiras, romper com a própria vida, mas tudo por um grande amor. A consagração, como a cada dia Deus chama cada homem e cada mulher a doar suas vidas no altar da consagração. Então, tudo por esse grande amor vale a pena renunciar e chegar, ingressar no Seminário de São Pedro e, se for da vontade de Deus e a igreja confirmar, ser um consagrado para melhor servir ao seu povo. Que todos possam sentir a alegria desta celebração e que o seminário continue sendo esta casa de formação onde todos possam crescer como homens, como cristãos e como futuros sacerdotes. Não é qualquer instituição que faz 100 anos. Então, sendo o seminário, traz para a cidade de Natal, por exemplo, uma riqueza muito grande. Saber que aqui são formadas pessoas que serão responsáveis por multiplicar o bem, né? Diante de tantas situações difíceis que nós temos. E o seminário é uma instituição que recebe das pessoas o carinho. E esse carinho nós vemos no dia a dia, nas doações, nas visitas, na compreensão que elas têm. Então isso é muito importante. Eu acho que o seminário completar 100 anos é para a cidade, para o estado e para cada padre, para cada seminarista, algo muito relevante. Câmara Municipal de Natal, a Casa do Povo, a sua casa.